Pamela corria desesperada pela ala de cardiologia da emergência médica. Seus saltos batiam alto no piso encerado, ecoando como tambores de guerra em seu peito angustiado. Sua mãe, Dona Rose, havia desmaiado em casa durante o café da manhã. Quando Pamela entrou no hospital, a imagem de sua mãe sendo empurrada em uma maca por 2 enfermeiros gelou seu corpo como se o chão tivesse desaparecido. O cheiro de antisséptico, os murmúrios de outros pacientes, o som monótono dos monitores cardíacos, tudo parecia distante. Ela vai sobreviver, repetia mentalmente, sem saber se dizia isso por fé ou por desespero. Pamela, uma mulher com 42 anos, sempre foi firme, decidida. Mas naquele momento estava muito frágil. Ela chegou ao hospital vestindo um blazer bege, seus cabelos loiros naturais estavam soltos. Os olhos verdes estavam um pouco inchados e vermelhos por causa do choro não contido. O médico cardiologista de plantão atravessou a porta da UTI com um semblante grave, mas firme. Dr. Rafael Nogueira, 46 anos, tinha um porte elegante e olhos de quem já havia enfrentado batalhas maiores do que deixava transparecer. Um cardiologista renomado, gentil, carismático, cabelos loiros grisalhos nas têmporas, lhe davam um ar de sofisticação madura. Expressão serena, voz pausada, o tipo de homem que acalmava apenas com a presença. Vestia um jaleco sobre uma camisa azul clara e calças sociais escuras. Ao avistar Pamela, aproximou-se com profissionalismo e empatia. Ela o encarou como quem segura a última corda antes de cair num abismo. "Você é filha da paciente Rose Moura?" ele perguntou. Ela apenas assentiu sem conseguir formar palavras. Ele explicou rapidamente que Dona Rose havia sofrido um colapso cardíaco grave e precisava de cuidados intensivos imediatos. Pamela assentiu com um leve tremor. O mundo girava, mas havia algo no modo como aquele homem falava, uma espécie de firmeza doce, e ela, mesmo em dor, percebeu. Horas depois, sentada na cadeira da recepção, Pamela revivia cenas da infância. Lembrava do pai serrando madeira no quintal, da mãe sorrindo mesmo com as contas atrasadas. A marcenaria que ela agora comandava era o legado de sua família e era também tudo o que restava de sua história com o pai. A voz da enfermeira interrompeu seus pensamentos. Dr. Rafael queria conversar pessoalmente. Ela caminhou até a sala dele com o coração na garganta. Ao entrar, viu o médico retirando as luvas e lavando as mãos. Ela é forte, mas precisa de algo ainda mais forte que remédio: tempo e amor. As palavras soaram estranhamente íntimas. O olhar entre eles durou 1 segundo a mais. Algo estava sendo costurado ali, em silêncio. Mas enquanto o coração de sua mãe lutava pela vida, algo muito mais sombrio também começava a bater. Nos bastidores da empresa de Pamela. A marcenaria Moura Design era um império construído sobre serragem, suor e noites mal dormidas. Pamela assumira o negócio ainda jovem depois que o pai faleceu, e ela conseguiu expandir o negócio com determinação. Hoje, seus móveis estavam em grandes redes varejistas em todo o Brasil. Na manhã seguinte à internação de Dona Rose, Pamela passou por lá para despachar um pedido urgente. O som das serras elétricas era familiar e reconfortante, mas algo estava estranho. Ela notou Jorge, seu sócio há 5 anos, com o celular colado ao ouvido, sussurrando ao fundo do galpão. Quando a viu, disfarçou e sorriu exageradamente. "Está tudo sob controle aqui, Pam", disse, puxando a prancheta de controle. Mas Pamela conhecia aquele sorriso. Como filha de marceneiro, sabia quando a madeira estava podre por dentro. De volta ao escritório, Pamela vasculhou pastas e contratos, enquanto o cheiro de café velho tomava conta do ambiente. Encontrou alguns recibos duplicados, valores não compatíveis com entregas e uma movimentação de conta que ela não reconhecia. Sentiu o estômago embrulhar. Jorge sempre fora prestativo e cuidadoso, até demais. Ultimamente ele vinha assumindo decisões sozinho, dizendo que queria poupá-la do desgaste. "Você tem sua mãe doente, sua filha no vestibular. Confia em mim, Pam." Aquilo que antes parecia cuidado, agora soava como manipulação. Ela fechou a pasta com força e encostou na cadeira, olhando pela janela da sala.
O céu nublado parecia prever a tempestade que viria. No fim da tarde, Pamela voltou ao hospital. Rafael a aguardava no corredor, com aquele semblante firme que parecia saber quando palavras não ajudavam. Ela queria desabar, mas manteve a compostura. Ele explicou que a mãe de Pamela estava com uma cardiopatia em estágio crítico e não sobreviveria sem um transplante. Pamela ouviu as palavras como quem escuta uma condenação. Seu mundo, que já andava em ruínas por dentro, agora ameaçava desabar de vez. Além do problema de saúde da mãe, a sua empresa estava sob suspeita de fraudes contábeis. Nesta hora, Pamela não aguentou e começou a chorar intensamente. Não sabia como começar a resolver seus problemas. Dr. Rafael sentou-se ao seu lado e educadamente passou a mão nos ombros dela. Falou que estava ali para ajudá-la em relação à sua mãe e que encaminharia ela pelo caminho mais adequado. Ele começou a passar para ela todos os passos do que seria feito e falou que qualquer dúvida ela poderia ligar diretamente para ele. Pamela, agradecida, apertou a mão dele, mas ele percebeu que ela estava com mais problemas. Perguntou se ela gostaria de conversar. Ela levantou a cabeça e, ao olhar para ele, sentiu confiança em falar sobre o problema que estava passando em sua empresa. Tem algo errado na minha empresa, doutor, disse, quase como quem confessa um pecado. Ele a olhou com atenção e sugeriu que ela procurasse um advogado. Meu irmão Edson é muito bom nisso. Posso colocá-los em contato. Pamela agradeceu e se sentiu mais segura. Antes de sair, Rafael tocou levemente seu braço. Se precisar de alguém, fora dos plantões, para conversar, você pode me procurar. Aquilo a desarmou. Um calor estranho subiu-lhe ao rosto. Ela sorriu discretamente. Na manhã seguinte, Pamela voltou cedo à marcenaria. Ao abrir a porta do escritório, encontrou um bilhete anônimo na mesa. Cuidado em quem confia. As palavras tremiam no papel amarelado, como se tivessem um coração próprio prestes a parar de bater. Seu estômago gelou. Durante a tarde, Pamela foi até o hospital visitar a mãe. Foi à sala do Dr. Rafael para uma conversa rápida sobre o estado de saúde da sua mãe. Rafael tirou todas as suas dúvidas com muita atenção e profissionalismo. Ele percebeu que ela estava muito abalada, com problemas que eram além daqueles que envolviam a saúde de Dona Rose. Falou para Pamela que ele tinha alguns minutos livres e perguntou se ela queria conversar. Pamela segurou o papel com as mãos trêmulas. Recebi isso quando cheguei na empresa hoje de manhã. Acho que alguém quer me assustar. Havia na voz dela uma mistura de medo e determinação. Duas faces da mesma moeda. Rafael pegou o bilhete, leu e falou para ela ficar calma. Aconselhou que ela deveria investigar melhor. Falou também que já tinha adiantado sobre o assunto para o seu irmão advogado e que ele estaria esperando o contato de Pamela. Ela sorriu agradecida e deixou uma lágrima cair. Lembrou que desde que seu pai faleceu, não sentia mais segurança em homem nenhum. Mas com Rafael ela estava se sentindo diferente. Rafael, com um pequeno gesto, passou delicadamente sua mão no rosto dela. Os olhos deles se encontraram e antes de falarem qualquer palavra, a porta do consultório se abriu. Era Simone Ferraz, ex-esposa de Rafael, uma mulher elegante, com olhar afiado e sorriso frio. Ela vestia um vestido preto justo, que contornava seu corpo com elegância calculada. Rafael não sabia que estava com uma paciente. A voz de Simone era como um veneno doce, carregada de segundas intenções. Rafael sentiu o sangue esquentar e respondeu com firmeza. Simone, não temos hora marcada. Simone percebeu os olhares afetuosos entre Rafael e Pamela. Simone lançou um olhar de desafio para Pamela, com um leve sorriso. Não sabia que precisava marcar hora para conversar com meu marido. Rafael, na mesma hora, se levantou e a cortou. Não somos casados, mas isso não vem ao caso agora. Pamela observou a tensão que pairava no ar. Bem, Dr. Rafael, acho que já tirei todas as dúvidas sobre o estado de saúde da minha mãe. Se precisar falar mais, eu marco um horário com a sua secretária. Obrigada e até logo. E antes que Rafael pudesse responder, ela saiu da sala. Simone a seguiu com o olhar, percebeu que ali estava acontecendo algo a mais
do que a relação de médico e paciente. A chuva batia incessante nas janelas da marcenaria, criando uma sinfonia melancólica que combinava com o clima tenso no escritório. Pamela não conseguia concentrar-se nos números e contratos espalhados à sua frente. O bilhete anônimo ainda pesava no bolso do casaco. Ela observava as gotas escorrerem pelo vidro e se perguntava quem teria deixado o bilhete. Jorge, com seu sorriso falso, parecia mais nervoso do que de costume, evitando seu olhar direto. Pamela, tudo isso é bobagem, não se deixe abalar, disse ele, tentando soar convincente. Mas ela já não podia em ninguém. As paredes de madeira ao redor, que um dia representaram solidez e segurança, agora pareciam esconder sombras e murmúrios. A sensação de que estava cercada por segredos venenosos crescia a cada instante. Naquela noite no hospital, Rafael estava pensando em Pamela e no jeito que ela saiu da sua sala. Pensou em ligar para ela e pedir desculpas, mas achou que não tinha intimidade suficiente para isso. No dia seguinte, Pamela chegou no hospital e eles ocasionalmente se encontraram no pequeno lounge da cardiologia. Pamela segurava um café quente, tentando afastar o cansaço. Rafael se aproximou, tirando o jaleco amarrotado depois de 10 horas de trabalho intenso. O silêncio entre eles era desconfortável. Ele chegou e educadamente perguntou se ela aceitaria conversar com ele no jardim do hospital, e ela respondeu: "Sim, podemos, mas precisa ser breve, porque tenho que ir para casa encontrar a minha filha." Ele assentiu e caminharam juntos até o jardim. Rafael começou falando: "Pamela, quero te esclarecer melhor sobre o que aconteceu ontem na minha sala." Pamela respondeu prontamente: "Você não precisa esclarecer. Eu apenas estava conversando com o médico da minha mãe e a esposa dele entrou na sala. Não vi problema nenhum nisso." "Ela não é minha esposa. Já estamos separados há 8 meses. Só estou esperando a partilha de bens para assinar os papéis do divórcio." Ele respondeu de uma forma firme e segura. Pamela o olhou e respondeu de um jeito direto: "Rafael, eu não sou uma menina inexperiente. Já somos adultos e eu entendo muito bem como são estas coisas." "Não é isso, Pamela. Você está entendendo errado. A Simone é minha ex-esposa, mas ela não aceita a separação. Por isso, ela fala que ainda somos casados. Não temos mais nada em comum além dos nossos 2 filhos." Ela baixou a cabeça e sorriu discretamente, quase se sentindo aliviada. Mas ele quase íntimo, como se as paredes brancas daquele hospital fossem testemunhas de um segredo prestes a ser revelado. "Sabe, Pamela, às vezes a vida nos empurra para lugares onde não queremos estar, mas também nos presenteia com encontros inesperados." Ela sorriu, os olhos brilhando sob a luz amarelada. "Estou te falando tudo isso porque não quero que pense nada errado sobre mim." Pamela respondeu: "Fique tranquilo, Rafael. Eu te entendo." Ele sorriu para ela. "Pamela, eu sei que você está abalada por causa da sua mãe e que este não é o momento adequado. Mas eu gostei de você e gostaria de te conhecer melhor." Ela respondeu com um leve sorriso, o calor subindo-lhe ao rosto. A mão dele encontrou a dela, um toque delicado que dizia mais que palavras. Durante algum segundo, ela se manteve em silêncio. "Eu não sei o que o futuro nos reserva, Rafael. Só sei que, por agora, este momento é difícil para mim." Pamela murmurou, olhando-o nos olhos. Ele se aproximou lentamente, o perfume amadeirado da gravata, contrastando com o cheiro frio do hospital. "Pamela, não vamos nos precipitar, mas, se você concordar, estou disposto a te conhecer melhor, sem pensar no futuro ainda. Vamos sentir o presente." Naquele mesmo dia, Simone Ferraz observava a cidade pela janela de seu apartamento. A chuva fina batia no vidro como dedos nervosos e o trânsito distante parecia um suspiro angustiado. Ela pesquisava em redes sociais. A secretária de Rafael havia lhe falado mais cedo quem era Pamela. Viu que ela era proprietária de uma marcenaria muito conhecida na cidade. Era uma empresária de sucesso. Entrou no site da empresa e pesquisou melhor. Viu um rosto conhecido: Jorge, um amigo da juventude. Aquele garoto ambicioso que conhecia do tempo de escola tinha se tornado sócio de Pamela. Sentiu um certo alívio.
Pensou que se tivesse necessidade, teria como chegar até Pamela através de Jorge. No dia seguinte, Pamela já estava cedo na marcenaria. Sua filha Mariana estava com ela. A primeira coisa que fez foi procurar no armário trancado os documentos societários da empresa. Algumas pastas haviam sumido. Mãe, lembra daquele dia que viu Jorge escaneando contratos no seu computador? Ele disse que era para arquivar, mas achei estranho. Mariana agora era mais do que filha. Era sua confidente. Pamela sentiu o frio da traição subir pela espinha. Ela não podia provar nada, mas a semente da dúvida já havia germinado. Decidiu então ligar para Edson, irmão de Rafael. Ele era um advogado muito experiente e poderia lhe aconselhar de como agir neste momento. Vou lhe ajudar, Pamela. Separe todos os documentos e venha ao meu escritório. Vou te aconselhar de como você deve agir, falou o advogado Edson no telefone. Pamela, ao desligar o telefone, olhou para a filha Mariana mais aliviada. No fim do dia, depois de levar os documentos para o advogado, Pamela chegou ao hospital. Recebeu uma mensagem no celular. Era um e-mail anônimo. Ao abrir, sentiu o estômago revirar. Ali, em palavras objetivas e ameaçadoras, o remetente alertava sobre movimentações financeiras estranhas em nome da marcenaria. Havia um anexo, uma planilha com valores retirados da conta da empresa, supostamente assinados por ela. Pamela franziu o senho. Aquela assinatura não era dela. O medo agora se misturava à raiva. Alguém estava tentando derrubá-la e usava seu nome como arma. Seus dedos trêmulos tocaram a tela para reenviar aquele e-mail para Mariana, sua filha, que era observadora e também desconfiava do sócio Jorge. Encaminhou também o e-mail para o advogado. Na sala ao lado, Rafael examinava os laudos de Dona Rose com preocupação contida. A paciente necessitava entrar com urgência na lista de transplantes. Ao sair para atualizar Pamela, encontrou-a de cabeça baixa e um olhar ausente. Alguma novidade sobre minha mãe? Ela perguntou antes que ele dissesse qualquer coisa. Rafael se sentou ao lado dela e respondeu com doçura, mas sem esconder a gravidade. Precisamos de um coração compatível o quanto antes. Ela é forte, mas o tempo não está a nosso favor. Pamela fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, Rafael ainda estava ali, olhando para ela com algo mais do que preocupação médica. Havia um cuidado silencioso. Pamela voltou para casa como se estivesse sendo arrastada por uma energia pesada e sufocante. Tomou um banho e se deitou. Um choro silencioso tomou conta dela. Queria reagir, mas não tinha forças naquele momento. Cansada e triste, acabou adormecendo. Era domingo e o dia acordou mais pesado naquela manhã. Pamela dormiu pouco. Não tinha sono. Decidiu ir até a empresa. A marcenaria estava vazia e silenciosa. Um contraste gritante com os dias de produção intensa. Pamela estava sozinha, imersa em papéis, tentando encontrar alguma pista sobre as possíveis fraudes. O peso da responsabilidade fazia sua cabeça latejar. Mariana ligou e pediu para ela não desistir da empresa, lembrando que toda a luta da família estava naquele negócio. O telefonema trouxe lágrimas que ela guardou para depois. No fundo, Pamela sabia que precisava ser forte, não só pela mãe e pela filha, mas por si mesma. Naquele instante, o telefone tocou. Era Rafael. Gostaria de te encontrar hoje. Vamos conversar fora do hospital. Você aceita jantar comigo? O convite parecia simples, mas para Pamela era um sinal de que havia mais entre eles do que medo e incertezas. A tarde caía lentamente, tingindo o céu com tons dourados e lilazes, enquanto a cidade mergulhava no silêncio suave do entardecer. Rafael esperava do lado de fora da casa de Pamela, encostado em seu carro, com um buquê de flores nas mãos. Vestia uma camisa azul marinho de linho, aberta no colarinho, e calça social escura. Quando Pamela saiu, surpreendeu-se com o gesto. "Para mim?", perguntou, segurando as flores com um sorriso tímido. "Sim, e tem mais. Hoje você não vai pensar em trabalho, nem em hospital." Seus olhos se encontraram. Ela assentiu devagar e ele abriu a porta do carro com um cavalheirismo que há tempos ela não experimentava.
O coração de Pamela batia mais rápido, não pela ansiedade, mas pela rara sensação de estar viva por inteiro. O restaurante era discreto, mas sofisticado, com vista para um lago iluminado por tochas e refletores suaves. Um violino tocava ao fundo. A mesa de Rafael e Pamela ficava perto da janela de vidro, onde as luzes da cidade se confundiam com o brilho das estrelas. Ela usava um vestido preto de alças finas, que deixava os ombros à mostra. Rafael não conseguia desviar os olhos. "Sabe o que mais me encanta em você?", disse ele, sorrindo para ela. "Você parece ser uma mulher muito forte, mas mantém uma feminilidade admirável." Pamela engoliu em seco. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se olhada além da aparência, além do papel de filha, mãe ou empresária. Ali ela era apenas mulher desejada. As palavras dele a tocavam mais fundo do que imaginava. "Você está enfrentando muita coisa, mas não precisa carregar esse fardo sozinha", disse ele com voz firme, estendendo a mão para ela. Pamela hesitou, mas aceitou o gesto, sentindo o calor do toque tão diferente do frio da noite. Eles conversaram por horas, dividindo angústias, medos e sorrisos. Ela contou sobre a angústia com a doença da mãe e a desconfiança de fraude na empresa, e ele revelou suas cicatrizes da separação com Simone. Entre essas confissões, uma conexão sólida começava a se formar, um refúgio para os dois corações quebrados. Após o jantar, caminharam lado a lado até o estacionamento. Rafael parou repentinamente e segurou o rosto de Pamela com ambas as mãos. "Desde que você entrou naquela sala, com os olhos aflitos pela sua mãe, eu senti que você carregava algo que me puxava para perto. E agora, tudo em mim quer ficar." Ela o olhou, as palavras perdidas entre os pensamentos e os sentimentos que tentava conter. Ele se aproximou devagar, respeitando o tempo dela, até que seus lábios se tocaram. O beijo foi lento, cheio de hesitação e desejo contido. Ela fechou os olhos e se deixou levar como se o mundo tivesse parado naquele instante. Do outro lado do estacionamento, oculta pelas sombras entre dois carros escuros, Simone observava tudo. Vestia um blazer cinza sobre a blusa preta, os cabelos soltos ao vento noturno, e as mãos tremiam ligeiramente. Seus olhos fixos na cena do lado de fora. Rafael, seu ex-marido, sorrindo como há muito ela não via, com outra mulher. Pamela descia os degraus do restaurante ao lado dele, rindo leve, o vestido esvoaçando na brisa da noite. Quando Rafael lhe tocou as costas com delicadeza e ela virou o rosto para ele, Simone sentiu o golpe. E então, o beijo aconteceu. Lento, intenso, cheio de uma intimidade que a feria como lâmina fina. O tipo de beijo que já fora dela. Mas agora era de outra. A dor em seu peito era física. Um amargo gosto de abandono misturado com raiva fria. "Tão rápido, Rafael. Tão fácil esquecer?", murmurou com a voz embargada. Simone e Rafael haviam sido casados por quase 18 anos. Ela esteve ao lado dele desde o início da carreira como cirurgião. Mas o casamento não sobreviveu à distância emocional que cresceu entre eles. Rafael se tornou um homem muito respeitado e bem-sucedido, mas ele era naturalmente um homem simples. Enquanto Simone foi deixando de ser aquela mulher parceira e se tornou uma mulher fútil e focada apenas em bens materiais. Eles já não se entendiam mais como casal. Simone gostava apenas de ostentar, ter uma vida cheia de futilidades e já não dava atenção a Rafael e aos filhos deles, depois que os filhos foram morar fora do Brasil para estudarem. A separação veio silenciosa, sem escândalos, mas com cicatrizes. Para Simone, a dor nunca passou, e ver Rafael seguir em frente tão leve, como se ela nunca tivesse existido, era um veneno que agora escorria lentamente por sua garganta. Amanhã no consultório começara calma. Rafael organizava prontuários, atualizava o sistema e sorria discretamente ao lembrar da noite anterior. Do outro lado da cidade estava Pamela, lembrando do jantar com Rafael. O toque das mãos, os olhos que falavam, o beijo que parecia prometer mais do que apenas desejo, algo verdadeiro, raro. Ela suspirou, mas o encanto foi interrompido pelo som da porta se abrindo. Sua secretária avisou que uma senhora chamada Simone
Estava na recepção e queria falar com ela. Mas antes de terminar, Simone entrou na sala sem ser chamada. Bom dia, Simone. O que você deseja? Falou Pamela com voz firme. Eu gostaria de saber o que você está querendo com o meu marido, respondeu Simone com uma postura firme, óculos escuros e voz autoritária. Pamela ergueu o olhar e por um segundo hesitou. Havia algo na expressão da visitante que a inquietou, um ar de arrogância silenciosa. Não que seja da sua conta, mas, a princípio, estamos nos conhecendo melhor. E pelo que sei, vocês já estão separados há meses, respondeu Pamela com aquela firmeza que ela conquistou depois de tantos anos no comando da sua empresa. Você acha que um homem refinado como o Rafael vai querer alguma coisa com uma marceneira? Falou Simone em tom intimidador. Sobre isto, interessa apenas ao Rafael e a mim. Você não tem nada a ver com este assunto, respondeu Pamela tranquilamente. Você é uma mulherzinha sem classe, não chega aos meus pés, debochou Simone. Quem está sendo sem classe é você. Entrou na minha sala sem autorização e ainda está me ofendendo. E se tiver alguma pendência para resolver, vá falar com o Rafael. Eu não tenho nada a ver com a separação de vocês. Agora retire-se da minha empresa. Simone não esperava por esta resposta. Achava que Pamela ficaria insegura com a presença dela ali e, demonstrando desequilíbrio emocional, respondeu quase que gritando: Você vai se arrepender de ter atravessado o meu caminho. Saiu da sala abruptamente e, no estacionamento da empresa, esbarrou em Jorge. E neste encontro, começaram a conversar. Simone falou que queria se vingar de Pamela. Foi assim que perceberam que tinham algo em comum. Jorge queria a empresa de Pamela e Simone queria afastar Pamela de Rafael. Depois que Simone saiu, Pamela pegou o celular e ligou para Rafael. Bom dia, Rafael, precisamos conversar. A Simone esteve na minha empresa. Na tarde daquele mesmo dia, Rafael chegou inesperadamente à marcenaria. O relógio marcava 2 horas. O cheiro do perfume dele misturava-se ao cheiro da madeira recém-cortada. Ele usava uma camisa branca amassada, sem gravata. O cabelo úmido da chuva que caía na rua. Pamela, me desculpe. Não esperava que Simone viesse até aqui. Nem imagino como ela tem o seu endereço. Pamela olhou para ele de uma forma séria e foi bem direta. Rafael, eu não quero me envolver nesta situação. Estou passando por sérios problemas com a minha mãe. Além disso, estou com problemas na empresa. Não tenho tempo a perder com a sua ex-mulher. Rafael abaixou a cabeça, sem saber como responder. Nestes meses que estava separado de Simone, ele já tinha deixado claro que não queria mais nada com ela. Estavam apenas resolvendo assuntos sobre partilha de bens. Até aquele momento, ele tinha apenas tido encontros casuais com outras mulheres. Mas agora com Pamela era diferente. Ele queria ter a oportunidade de se envolver com ela em um relacionamento estável. Não queria perdê-la. Eu sei que você está passando por problemas bem sérios, e neste momento se incomodar com as futilidades da Simone só iria te atrapalhar. Mas eu te peço uma chance. Eu estou gostando muito de você. Me deixa te mostrar que quero ficar ao seu lado e que estou disposto de verdade a te ajudar. O silêncio tomou conta da sala do escritório. Pela primeira vez, Pamela ficou sem palavras. Ela não esperava que um homem tão seguro e forte demonstraria aquela vulnerabilidade. Eu também estou gostando de você, respondeu ela. Vou te provar que você não está sozinha nessa. Vamos enfrentar isso juntos. Sua voz transmitia uma força que ela precisava ouvir. Eles se entreolharam. A distância entre o médico e a empresária parecia diminuir, substituída por uma promessa silenciosa. Mas, enquanto eles se entendiam, longe dali, Simone e Jorge tramavam seus próximos passos, mais perigosos, mais calculados. Simone sempre cercada de uma aura enigmática e provocante. Seu plano avançava em silêncio, manipulando Jorge e semeando desconfiança. Ela sabia que Pamela e Rafael estavam se aproximando demais para seu gosto e não mediria esforços para quebrar esse elo. No espelho de seu quarto, seu reflexo sorria com malícia. Você não ficará com o Rafael, e eu estarei lá para colher os frutos. A promessa era tão intensa quanto a tempestade que caía lá fora. Em silêncio,
ouvia Jorge falando: "Hoje à noite vou ao escritório, quero pegar mais documentos e vou levar um falsário junto comigo. Vamos falsificar documentos e a assinatura da Pamela." Cada palavra era um passo mais perto de seu objetivo: afastar Rafael de Pamela. A luz amarelada do abajur desenhava sombras profundas em seu rosto, revelando o brilho frio de seus olhos. A inveja alimentada pela sede de poder e pelo desejo de reatar com Rafael a qualquer custo. Na calada daquela noite, no escritório revestido de madeira escura, Jorge Tavares analisava os contratos falsificados, imprimindo sorrisos de satisfação a cada página assinada com a caligrafia simulada de Pamela. Seu terno cinza escuro estava impecável, o nó da gravata simetricamente perfeito, como quem se orgulha de cada detalhe. Ele repetia mentalmente o plano: pressionar Raimundo, o coordenador administrativo, até ele aceitar a fraude e ajudá-lo. Depois bastaria apresentar as provas, fabricadas, claro, de que Pamela estava falhando na gestão. Em sua mente, a queda de Pamela seria o marco definitivo de seu triunfo. Enquanto isso, o primeiro jantar foi apenas o começo para Pamela e Rafael. Depois daquela afronta de Simone, os dois decidiram ficar juntos e se aproximaram ainda mais. Na semana seguinte, Rafael e Pamela pareciam se atrair como ímãs. Rafael se prontificou a ficar responsável pelos trâmites da saúde de Dona Rose, enquanto Edson, o irmão de Rafael, tomava conta da análise dos documentos da empresa. Rafael prometeu que ficaria ao lado dela, e assim ele fez, dando total apoio que um homem sensato precisa dar para a mulher. O romance entre eles estava aumentando. Mesmo no hospital, os olhares que trocavam iam além do profissionalismo. Havia calor, desejo contido, cumplicidade nas pequenas conversas. Na quinta-feira, Rafael a convidou para jantar. Desta vez, não em um restaurante. "Confia em mim?" ele perguntou, sorrindo ao volante. "Não sei se devo", ela respondeu, brincando. Ele a levou para uma casa pequena, isolada, num sítio nos arredores da cidade. Era um lugar acolhedor. Pamela ficou encantada. "Venho aqui quando quero descansar e ficar em silêncio", ele disse, servindo vinho. No fim do jantar, a conversa se calou e apenas os olhos falaram. A brisa era leve, o silêncio confortável. "Eu não estava procurando ninguém", ele confessou. "Depois que me separei de Simone, achei que tinha perdido a capacidade de confiar." Pamela olhou para ele com ternura. "Eu também não estava preparada. Minha mãe está em uma situação ruim e preciso focar nela neste momento. Mas, por outro lado, você entrou na minha vida e tem me ajudado com todos os meus problemas. Acho que a vida deu uma nova chance para a gente." Ele segurou seu rosto com delicadeza e a beijou sob o luar. O beijo veio carregado de intensidade, como se dessem um ao outro a permissão para começar algo verdadeiro. Ela passou os dedos pelos cabelos dele. Ele a abraçou como quem tinha medo de perdê-la. As mãos se tocaram com delicadeza. Pamela sentia o corpo responder com ansiedade. As roupas caíram aos poucos, e os corpos se entrelaçaram entre beijos quentes, gemidos abafados e olhos fechados. Os movimentos foram lentos, profundos, alternando carinho e fogo. Rafael beijava o pescoço dela com precisão. Os dedos percorriam sua pele como se decorassem cada pedaço dela. Ela se entregou inteira, com confiança e prazer. Ele se virou de lado e a puxou para perto, suas mãos firmes, a boca procurando a dela com fome e ternura. Os beijos se tornaram mais quentes, e logo os corpos estavam entrelaçados, suados, pulsando em uma dança íntima. Rafael explorava o corpo de Pamela como quem memoriza um plano secreto. Ela se entregava inteira, gemendo seu nome baixo, os olhos cerrados em prazer e confiança. Depois do ápice, ficaram ali deitados, como se quisessem guardar aquele momento no corpo e na memória para sempre. Passaram a noite juntos, se amando como já não faziam há muito tempo. Enquanto isso, de manhã, num café elegante, Simone ajustava os óculos escuros e cruzava as pernas com a elegância estudada. Jorge, um homem charmoso, de fala mansa e olhar venenoso, se sentou à sua frente.
Você tem certeza de que quer mesmo reatar com Rafael? Ele perguntou. Não quero ele de volta, mas quero ele longe dela. Não posso perder a mordomia que ele me proporciona. Jorge sorriu com sarcasmo. Ele conhecia Pamela, desde que comprou uma pequena participação na empresa, quando o pai dela faleceu. Mas agora que a empresa estava muito bem financeiramente, ele queria a empresa toda para ele. Então temos algo em comum, ele disse. Eu topo, Simone murmurou. Vamos começar com algo leve. Algo que a faça duvidar dele. Era fim de tarde quando Rafael saiu do consultório, ainda com o perfume de Pamela preso à pele. Tinham passado parte da manhã juntos e ele se sentia leve, como há muito tempo. Não se sentia. Já no carro, o celular tocou. Doutor Rafael, aqui é da Central de Transplantes do Hospital Santa Helena. Sim, sou eu. Estamos entrando em contato porque a senhora Rose Moura foi compatibilizada com um coração. O procedimento poderá acontecer nas próximas horas. Rafael sentiu o coração acelerar. Por um segundo, ficou em silêncio. Tá certo. Já estou a caminho do hospital. Sim, mas precisamos da assinatura da família e iniciar os protocolos imediatamente. Ele desligou e, sem pensar, dirigiu em disparada até a empresa de Pamela. Subiu as escadas 2 a 2, ofegante. Bateu na porta com urgência. Pamela abriu, assustada. Rafael, aconteceu algo? Ele a segurou pelos ombros, ofegante e sorrindo. O coração chegou. Ela vai fazer o transplante. Pamela levou a mão à boca. As pernas fraquejaram. Ele a amparou. Você está falando sério? Sim. A equipe já está preparando tudo. A gente precisa ir agora. Finalmente, depois de 2 meses de espera, a cirurgia foi realizada. Horas depois, no hospital, Pamela e Mariana esperavam na sala de espera. Rafael apareceu no corredor. Estava cansado. Tinha ficado 4 horas operando a mãe de Pamela. Finalmente, a cirurgia terminou e foi um sucesso. Ele falou animado. Pamela não conteve a emoção e começou a chorar abraçada à sua filha Mariana. 3 dias depois, a mãe dela, já consciente da situação, segurava a mão da filha no quarto, o hospital. Eu achei que não viveria para ver você de novo, minha filha, sussurrou Dona Rose com lágrimas nos olhos. Pamela se inclinou e a beijou na testa. A senhora vai sair dessa. Rafael observava tudo em silêncio, emocionado. Ao saírem do quarto, Pamela apertou a mão dele carinhosamente e sussurrou. Eu tô tão feliz. Ele assentiu. Ela é forte e você também. Estou aqui para ficar ao seu lado. Nesse instante, Pamela percebeu que aquele homem não seria apenas um romance passageiro, um amigo ou um possível amor. Ele estava se tornando seu porto seguro. Pamela voltou para casa mais confiante. Agora, com a recuperação da mãe e com Rafael ao seu lado, ela se sentia mais forte. Poderia encarar os problemas que estava enfrentando na sua empresa. Ao chegar em casa, conversou com Mariana sobre Rafael. Gostei dele, mãe. Este é o tipo de homem que você merece. Incentivava a sua filha animada com a relação entre Pamela e Rafael. Antes de deitar, Pamela recebeu mais um e-mail anônimo. Você precisa abrir os olhos, eles estão querendo tirar tudo de você. Pamela se assustou e naquela noite rolou na cama sem dormir. Na manhã seguinte, chegou cedinho à empresa. Pediu para a secretária chamar o Sr. Raimundo, o funcionário mais antigo da empresa. Homem de confiança de seu falecido pai. Senhor Raimundo, preciso que o senhor fique de olhos bem abertos. Estou sentindo que estão armando algo contra mim. Vou precisar da sua ajuda. Senhor Raimundo, um escudeiro fiel da família de Pamela, se prontificou a ajudá-la e investigar o que estava acontecendo. Os dias estavam passando. Pamela dividia o seu tempo entre a empresa e o hospital para visitar a mãe que estava se recuperando da cirurgia. Rafael e Pamela ficavam cada vez mais próximos. Estavam começando a se relacionar mais sério. Ele já frequentava a casa de Pamela. E em alguns dias, ela passava a noite no apartamento dele. Simone decidiu colocar o seu primeiro plano em prática. Pagou uma boa quantia para a assistente recém-contratada de Rafael. Mandou ela ligar para Pamela. No outro lado da cidade, Pamela estava em sua casa quando o telefone tocou. Alô? Senhora Pamela? Aqui é a assistente do Dr. Rafael.
Ele pediu para avisar que hoje ficará até mais tarde em cirurgia, mas pediu para convidá-la para um café amanhã cedo no apartamento dele. Pamela confirmou o café e desligou a ligação. A noite estava silenciosa quando Simone, vestida com um vestido verde e os cabelos perfeitamente alinhados, subiu até o apartamento de Rafael. Não havia sido convidada, mas desde que soubera do envolvimento dele com Pamela, sua obsessão ressurgira com mais força, como um veneno que não podia mais conter. Ela usava uma nova estratégia: charme e manipulação. Olá, Rafael. Decidi vir pessoalmente para conversarmos sobre nossos filhos e também sobre os nossos bens. Rafael, sem entender aquela visita inesperada, decidiu convidá-la para entrar. Afinal, pensou que iria dar um ponto final no processo de separação de bens que já se arrastava há meses. Então, Rafael, eu achei melhor aceitar a sua proposta. Quero seguir a minha vida e também passar um tempo em Londres com os meninos. Finalmente, pensou Rafael. Ótimo, Simone. Esta semana, vou pedir para o advogado deixar todos os documentos prontos e podemos finalizar esta história, respondeu ele esperançoso. Mas antes disso, vamos brindar. Como sinal que estamos resolvendo tudo em paz. Depois de 20 anos de relação, merecemos este brinde, falou ela em tom manipulador. Rafael assentiu e foi pegar uma espumante. Não queria brindar com ela, mas resolveu aceitar para que ela não se sentisse chateada e desistisse do acordo. Enquanto Rafael foi pegar guardanapos, Simone discretamente colocou na taça de Rafael um pó tranquilizante, para que ele sentisse um sono pesado. Depois de beber a taça, Rafael começou a se queixar que estava se sentindo mal. Simone aconselhou para que ele deitasse. Ela o levou até o quarto e começou a beijá-lo até que dele dormisse profundamente. E foi assim que ela armou todo o teatro. Tirou as roupas dele e se deitou ao seu lado. Na manhã seguinte, Pamela mandou uma mensagem para Rafael avisando que estava indo ao encontro dele. Sorriu. Apesar da preocupação dos últimos dias com o transplante da mãe, o relacionamento com Rafael ganhava profundidade. Ela se trocou com carinho, vestindo um vestido azul escuro de tecido leve e maquiagem sutil, apenas para acentuar o brilho natural dos olhos. Quando Pamela chegou ao prédio, o porteiro a reconheceu e permitiu sua entrada. Subiu de elevador tranquilamente, sem imaginar o que aconteceria em seguida. Ao chegar no último andar, foi surpreendida. A porta do apartamento de Rafael estava entreaberta. E então, Simone surgiu. Os cabelos desalinhados, os lábios com um leve brilho de batom borrado e a camisa masculina de Rafael pendendo sobre o corpo. Uma encenação cuidadosamente montada. Ah, você chegou cedo demais, disse Simone com um sorriso cínico. Eu ia sair discretamente. Infelizmente, você chegou antes. Rafael me avisou que te chamou aqui para terminar. Mas foi até bom. Assim você já fica sabendo que estamos reatando. O mundo de Pamela parou. As palavras pareciam ecos distorcidos. Ela congelou diante da imagem da ex-mulher do homem que começava a amar, insinuando uma traição. Não pode ser, murmurou Pamela, engolindo o nó na garganta. Ele jamais faria isso. Simone se aproximou, encurtando a distância. Homens, sussurrou com desprezo. Nunca mudam. Pamela deu 2 passos para trás. A dor no peito era tão aguda quanto um soco. Sem dizer mais nada, foi embora. A esperança de ter encontrado seu grande amor se dissolvia naquele instante. Lá dentro, Rafael, ainda um pouco zonzo, se levantava da cama. Estava confuso, não lembrava quase nada da noite anterior. No caminho para a sua clínica, mandou mensagem de bom dia para Pamela. Mas ela não respondeu. O dia passou e nada da resposta de Pamela. Ele achou estranho, ela nunca ficava tanto tempo sem falar com ele. Decidiu ligar, mas, sem sucesso, ela não atendeu. Durante os 3 dias seguintes, o celular de Pamela tocou insistentemente. Mensagens, áudios, chamadas, todas ignoradas. Rafael não entendia o que havia acontecido. Ela simplesmente desaparecera, como se uma muralha invisível tivesse sido erguida entre eles. Pamela, por favor, me diga o que houve. Eu preciso falar com você. Foi algo que eu fiz?
Me diga, estou preocupado. Mas o único som que Rafael ouvia em resposta era o silêncio. Pamela, trancada na sua casa, tentava processar a cena que vira no apartamento dele. Simone saindo com ar vitorioso, insinuando intimidade. A camisa dele em seu corpo. Era verdade? Ou uma farsa? Por que Rafael fez isso com ela? A mágoa e a confusão se misturavam com o cansaço emocional. E para piorar, sua atenção agora estava dividida entre o coração partido e os problemas na sua empresa. Enquanto Pamela se afundava em dor e silêncio, do outro lado da cidade, Jorge sorria. "Está tudo pronto?" perguntou, ao telefone com o gerente financeiro corrupto. Sim. A papelada foi finalizada com os números adulterados. Os contratos de fornecimento foram transferidos. Pamela não perceberá até ser tarde demais. Ótimo. A queda será devastadora. Ele desligou e olhou para Simone, que se servia um copo de uísque no sofá do seu apartamento. Você conseguiu afastá-los. Agora é minha vez de dar o golpe final. Simone sorriu. Ela vai perder tudo, a empresa, o nome, a confiança, e ele vai correr de volta para mim. Quando tudo desmoronar, Rafael não vai querer estar ao lado de uma mulher arruinada. Exato, disse Jorge satisfeito. E quando a justiça começar a investigar as fraudes, Pamela será o bode expiatório. Ninguém vai suspeitar da manipulação dos balanços. Afinal, tudo vai parecer incompetência da própria presidente. Simone ergueu a taça. A ruína de Pamela. Os dois brindaram como cúmplices enquanto o relógio marcava a contagem regressiva para a destruição. Enquanto isso, Rafael andava inquieto em sua clínica particular. Algo não fazia sentido. Pamela não era o tipo de mulher que sumia sem explicações. Ele já a conhecia o suficiente para saber. Se tivesse realmente feito algo grave, ela teria encarado, teria falado. Sentia, no fundo, que havia algo errado. Muito errado. A manhã começou como outra qualquer na empresa de Pamela, até o caos tomar conta. Pamela, precisamos que venha até a sala de reuniões agora. É urgente, disse o gerente financeiro, entrando sem bater na porta de sua presidência. Pamela, com os olhos cansados de noite sem dormir e o coração ainda ferido por Rafael, levantou-se lentamente, sem saber que sua vida estava prestes a desmoronar. Ao entrar na sala, encontrou advogados, 2 auditores e o gerente do banco parceiro da empresa. O que está acontecendo? Um dos auditores colocou um calhamaço de documentos sobre a mesa. Seus olhos a analisavam com frieza. Recebemos uma denúncia anônima e realizamos uma auditoria. Há inconsistências gravíssimas nos últimos contratos assinados. Sua empresa adquiriu volumes absurdos de matéria-prima sem cobertura de capital. Além disso, há movimentações suspeitas em contas paralelas. Pamela sentiu o estômago revirar. Isso é um erro. Eu não assinei nada disso. Quero ver os contratos. O advogado abriu a pasta. Os contratos estão aqui com sua assinatura. Ela se aproximou, olhou as folhas e seu coração parou. Eram falsificações perfeitas. Seu nome estava ali, sua assinatura também, mas ela nunca autorizara aquilo. Alguém forjou, isso é uma fraude, exclamou a voz embargada. O auditor cruzou os braços. Lamentamos, mas o banco suspendeu todas as linhas de crédito e já entraram com ações na justiça. Pamela recuou 2 passos, sentindo o mundo girar. Sua empresa e sua reputação. Tudo porque lutou a vida inteira, indo embora em minutos. Horas depois, em sua casa, ela trancou a porta, desligou o celular e chorou como não fazia desde a morte do pai. Estava só, traída, arruinada. Enquanto isso, Rafael continuava tentando contato. Ela via as ligações, lia os recados, mas seu coração doía demais para permitir qualquer aproximação. As palavras de Simone naquela noite voltaram à mente. Pamela fechou os olhos, tentando afastar a imagem, mas não conseguia esquecer a traição de Rafael. Rafael estava inquieto e frustrado. Caminhava pelo apartamento. Desde que Pamela desaparecera, nada fazia sentido. Ele havia conversado com sua secretária, que, estranhamente, pediu demissão dias depois. Algo naquela atitude o deixou em alerta. E agora,
As manchetes nos portais de negócios o atingiram como um soco. Empresa de Pamela Moura sofre colapso. Fraude milionária investigada. Não, isso não é ela. Isso não é coisa dela, murmurou pegando o telefone. Ligou para o irmão advogado e pediu ajuda. Pediu para que ele focasse 100% no caso de Pamela. Mesmo à distância, ele queria ajudá-la. Naquela noite, Rafael tomou a decisão. Não descansaria até descobrir quem havia armado contra Pamela. No corredor silencioso do hospital, os passos de Pamela ecoavam como lembranças. Estava exausta. Dias sem dormir, noites em claro tentando entender onde tudo desmoronou. Seu mundo profissional havia virado ruína. E agora, finalmente sua mãe teria alta. Ela está estável, senhora Pamela. O transplante foi um sucesso e o corpo respondeu melhor do que esperávamos, informou uma das médicas com um leve sorriso nos lábios. Pamela assentiu aliviada. Posso vê-la? Claro. Ela está acordada e perguntou por você. Ao entrar no quarto, viu a mãe sentada, os olhos um pouco mais brilhantes, mas ainda fracos. O olhar materno a examinou com a intuição de quem sente sem precisar perguntar. Minha filha, o que houve com você? Seus olhos parecem sem vida. Pamela se aproximou, segurando as mãos da mãe. A empresa sofreu um golpe. Fui traída. E não sei mais em quem confiar. Tenha calma, filha. Tenho certeza que você conseguirá resolver este problema. Seu pai sempre confiou em você, assim como eu confio, disse a mãe com doçura. Mas não deixe isso te endurecer. Você tem um coração puro. Só precisa lembrar de quem você é. As palavras ecoaram dentro dela como um bálsamo. Pela primeira vez em dias, Pamela sentiu um pouco de motivação. Do lado de fora do quarto, Rafael aguardava. Havia descoberto que Pamela estava no hospital visitando a mãe dela. Por minutos, debateu-se entre ir ou não, mas seu coração venceu a razão. Quando Pamela saiu do quarto, deu de cara com ele. O choque entre os dois foi imediato. Ela parou, o rosto surpreso, o corpo tenso. Ele se manteve imóvel, como se o tempo tivesse congelado. O que você está fazendo aqui? Perguntou ela. Soube que você estava aqui e vim falar com você, respondeu ele com voz calma, mas tensa. Não precisava vir. Você não faz mais parte da minha vida. Disse tentando manter firmeza, mas sua voz falhou no fim. Rafael se aproximou um passo. Você me bloqueou. Me ignorou. Eu não entendi. Não houve sequer uma explicação. Pamela riu com amargura. Explicação? Pergunte a Simone. Ou talvez você prefira contar o que aconteceu naquela manhã que estive no seu apartamento. Rafael arregalou os olhos, confuso. O quê? Do que você está falando? Não se faça de desentendido. Somos adultos e entendi muito bem o porquê dela estar no seu apartamento, só de camisa, matando a saudade como nos velhos tempos. Isso é mentira. Pamela, eu não dormi com a Simone. Ela esteve no meu apartamento na noite anterior, falando que iria assinar os documentos e iria para Londres visitar os nossos filhos. Foi isso que aconteceu. Mentira, respondeu ela sem paciência. E agora chega. Tenho outros muitos problemas para resolver. Não quero mais perder o meu tempo com um homem indeciso e que inventa mentiras desnecessárias. Rafael tentou se aproximar dela e Pamela deu um passo para trás. Pamela, por favor, acredite em mim. Eu não tive nada com a Simone. Eu não quero mais nada com ela. Me deixa explicar o que aconteceu naquela noite. Não, isso não me interessa mais. Agora preciso levar minha mãe para casa e focar nos problemas da minha empresa. Não me procure mais. Pamela saiu em direção à recepção do hospital para aguardar a liberação médica. Rafael voltou para a sua sala e pensou o que de fato teria acontecido naquele dia que Simone foi até o apartamento dele. Não conseguia lembrar de nada. Então, teve uma ideia racional. Decidiu fazer um exame de sangue para ver se tinha ingerido alguma droga ou remédio sedativo nos últimos dias. O resultado demoraria alguns dias, mas pelo menos seria uma prova da sua inocência. Uma certeza ele tinha. Não iria desistir de Pamela. A sala do advogado Edson, irmão de Rafael, estava silenciosa.
exceto pelo leve tilintar do gelo no copo de água que ele segurava. Diante dele, pilhas de documentos se acumulavam em pastas abertas sobre a mesa de madeira escura. Desde que Pamela confiara a ele a análise dos contratos e movimentações recentes da empresa, Edson sentia que havia algo fora do lugar. E naquela tarde chuvosa, a verdade começou a aparecer como um quebra-cabeça que aos poucos se encaixava. "Não é possível. Isso aqui é uma fraude", murmurou, arregalando os olhos diante de uma planilha escondida entre as cláusulas de um contrato. A assinatura eletrônica de Pamela havia sido forjada. Jorge, com o auxílio de terceiros, havia transferido ativos da empresa para uma conta de fachada e criado uma dívida inexistente, como se a empresa estivesse quebrada. Edson levantou-se abruptamente, pegando o telefone. "Pamela, preciso que você venha ao meu escritório imediatamente. Descobri algo muito sério." Do outro lado da linha, Pamela ainda estava emocionalmente fragilizada. Pouco tempo depois, Pamela chegou ao escritório. Vestia um conjunto lilás sóbrio, o rosto cansado, mas os olhos ainda carregavam uma centelha de firmeza. "O que você descobriu, Edson?" perguntou, sem rodeios. Ele apontou para a tela do computador e começou a explicar cada movimentação. Jorge não apenas fraudou documentos, como também armou para que sua imagem fosse manchada internamente. Se tudo correr como ele planejou, dentro de uma semana, você será destituída da presidência. Pamela arregalou os olhos, sentindo o chão abrir sob seus pés. "Meu Deus, e eu nem percebi. Eu estava tão distante de tudo, com a minha mãe, com Rafael." Edson a olhou com empatia. "Você confiou em quem não devia, mas ainda dá tempo de virar esse jogo. Preciso reunir mais provas. Depois disso, podemos levar tudo ao Ministério Público e impedir que ele finalize essa manobra. Vamos fazer isso. Eu não vou deixar que ele destrua o que meu pai construiu com tanto esforço." Edson assentiu. "Mas antes, você precisa estar preparada emocionalmente. Sei que está passando por muita coisa, inclusive com Rafael. Mas talvez seja a hora de reavaliar o que realmente aconteceu naquela noite." Pamela o encarou surpresa. "Como assim?" "Meu irmão falou brevemente do desentendimento de vocês. Só quero que saiba, eu convivi anos com a Simone e sei que ela não é flor que se cheire. Enquanto meu irmão é um homem correto e ele estava realmente muito interessado em você. De repente, a traição que ela pensava ter sofrido começou a ganhar contornos nebulosos e manipulados. Teria sido enganada por um teatro? Uma encenação armada?" Ela respirou fundo. A conversa com Edson lhe deu um certo alívio. Agora, com a verdade vindo à tona, Pamela sentia que era hora de se reerguer e talvez de ouvir Rafael, mesmo que ainda doesse. Pamela acordou naquela manhã com o coração ainda pesado, mas uma chama silenciosa reacendia dentro dela. A sua mãe finalmente recebera alta e estava melhor se recuperando em casa. Ainda frágil fisicamente, mas com as palavras reconfortantes de sempre. "Você sempre foi mais forte do que pensa, minha filha. Não abaixe a cabeça para ninguém." Aquelas palavras ecoavam na mente de Pamela enquanto ela preparava um café simples. O celular vibrou sobre a bancada. Uma nova notificação de e-mail. Assunto: "Procure a verdade antes que seja tarde." Remetente: anônimo. O corpo da mensagem era curto, direto e com uma frieza quase ameaçadora. "Se quiser provas reais, procure na sala da contabilidade, uma pasta no arquivo morto com a etiqueta escrita Fornecedores Antigos. Você não me conhece, mas sou alguém que acredita na justiça. Faça isso hoje, antes que ele apague o que ainda resta." O sangue gelou em suas veias. Pamela leu a mensagem 3 vezes, vestiu-se depressa e saiu sem avisar. Na cabeça, 1000 pensamentos se embaralhavam. Quem seria o autor daquele e-mail? Seria algum funcionário? Ou talvez alguém que começava a se incomodar com os podres de Jorge? Ao chegar na empresa, atravessou os corredores ignorando os olhares de desaprovação. Desceu discretamente até o subsolo, onde ficavam os arquivos antigos. Ao entrar, o cheiro de poeira e papel antigo preencheu o ambiente. Luz fria, prateleiras enferrujadas e caixas empilhadas. Tudo muito comum. Até que ela avistou um armário de aço cinza.
Tremeu ao abrir a porta. A pasta estava lá. Fornecedores antigos, arquivo morto. Seus dedos deslizaram rapidamente pelas folhas até encontrarem o inesperado. Cópias de notas fiscais falsas, contratos assinados com empresas que não existiam mais e, o mais alarmante, depósitos em contas que tinham ligações indiretas com Jorge. Pamela levou a mão à boca, chocada. Aquele era o elo que faltava. De repente, a sala se encheu de silêncio tenso. Passos. Alguém estava do lado de fora. Pamela fechou rapidamente a pasta e se escondeu atrás de uma estante. A porta foi aberta com cautela. E uma sombra entrou. Era Jorge. Ele entrou, vasculhou o arquivo, como se procurasse por algo. Antes que ele saísse, o celular dele tocou. Olá, Simone. Finalmente o nosso plano deu certo, conseguimos afastar o Rafael dela. Podemos nos encontrar mais tarde. Ele saiu assim que desligou a ligação. Pamela sentiu o mundo girar. Simone e Jorge estavam unidos. Rafael havia sido uma vítima tanto quanto ela. O teatro da traição havia sido encenado para atingi-la emocionalmente e deixá-la descreditada. Ao sair dali, com a pasta escondida na bolsa, ela já sabia o próximo passo. Procurar Edson e, finalmente, Rafael. Ele precisava saber a verdade e ela precisava fazer justiça. Pamela não pensou duas vezes. Pegou a bolsa, ligou o carro e foi direto ao escritório do advogado Edson. Pamela! Edson levantou-se ao vê-la entrar. Olá, Pamela. O que aconteceu? Ela lhe mostrou a pasta que achou no arquivo morto. Edson analisou tudo em silêncio, franzindo a testa. Isso confirma as minhas suspeitas. Jorge criou uma empresa laranja no nome de um antigo sócio dele e tem desviado recursos aos poucos em nome de um projeto de expansão que você nunca aprovou. Pamela ficou incrédula. Meu Deus, eu sabia que ele estava estranho, mas não imaginei que fosse tão longe. Temos que agir rápido. Se essas movimentações forem finalizadas, você corre risco de perder o controle da empresa. Mas e se conseguíssemos uma confissão dele, teríamos todas as provas necessárias. Vou ver se consigo fazer esta gravação. Acho que posso confiar em alguém que poderá me ajudar. Pamela respirou fundo. Um novo capítulo estava se abrindo diante dela, o da verdade. Enquanto isso, Jorge acelerava o plano final para tirá-la da presidência. E Simone, satisfeita por ver Pamela afastada de Rafael, não fazia ideia de que a justiça estava prestes a alcançá-los. Do outro lado da cidade, Rafael recebia o resultado dos exames de sangue que tinha feito alguns dias antes. Ao abrir, viu a confirmação que já desconfiava. O exame deu positivo para uma alta dose de sedativos. A noite caía sobre a cidade quando Pamela saiu do escritório do advogado. Sua mente estava um turbilhão. O coração de Pamela estava acelerado. Ela havia sido enganada e manipulada por Jorge e Simone. E Rafael nunca a traiu. Ele era inocente. Seu peito se apertou. Lágrimas brotaram de seus olhos. Sem pensar duas vezes, ela girou o volante e partiu. Rafael estava sentado no sofá, o rosto abatido, planejava procurar por Pamela naquela noite. Quando ouviu a campainha, hesitou. Não esperava ninguém. Ao abrir a porta, congelou. Pamela estava ali, os olhos marejados, as mãos trêmulas e um brilho diferente no olhar. Pamela? Ela não respondeu de imediato. Apenas avançou e o abraçou com força, como se quisesse apagar a distância que os separou. Me perdoa, ela sussurrou com a voz embargada. Eu fui enganada. Simone e Jorge, eles criaram tudo. Foi tudo uma armação. Eu achei que você... Mas você nunca me traiu. Eu te julguei mal. Me perdoa por ter me afastado. Rafael fechou os olhos, sentindo o alívio percorrer o corpo inteiro. Ele a abraçou mais forte, afundando o rosto nos cabelos dela. Eu nunca te trairia. Naquela noite não aconteceu nada. Simone está doente, manipuladora, instável. Eu jamais te trairia. Ela colocou sedativos na minha bebida, eu fiz exames que comprovam tudo. Eu acredito em você, Rafael. Já descobri que eles se juntaram para me prejudicar e nos afastar. Ela se afastou apenas o suficiente para olhar em seus olhos. Eu fui burra, fui cega, mas estou aqui agora, e se você ainda me quiser,
Rafael a interrompeu com um beijo. Um beijo profundo, carregado de saudade e paixão contida. Um reencontro de almas, como se estivessem tentando recuperar cada segundo perdido. Os corpos se encaixaram como antes, mas agora com ainda mais intensidade, mais verdade. Eu te quero, Pamela, hoje e sempre, ele murmurou contra seus lábios. Ela sorriu emocionada, ainda entre lágrima. Naquela noite, entre carícias e confissões, eles reacenderam o amor que Simone tentou destruir. E enquanto a tempestade se armava sobre Jorge e seus cúmplices, Pamela e Rafael estavam, enfim, de novo no mesmo lado, o da verdade. Na manhã seguinte, Pamela acordou com o coração mais leve. Após tantos dias de dor, desconfiança e medo, finalmente havia reencontrado o amor de Rafael. O abraço dele ainda queimava na sua memória. O gosto do beijo parecia recente. Foi para casa mais leve e se sentindo mais segura. Agora teria todo o apoio do seu grande amor. No café da manhã conversou com a sua mãe e também com a filha Mariana. Falou para elas todo o plano para desmascarar Jorge. Pediu ajuda de Mariana para comprar microfones e gravadoras portáteis. E pediu para que Dona Rose ligasse para o Sr. Raimundo. E juntas convenceriam o velho amigo a desmascarar Jorge. Pamela chegou à sede da empresa pouco antes das 8. O céu ainda estava nublado e o clima parecia refletir a tensão silenciosa que pairava no ar. Como combinado, encontrou-se discretamente com o Sr. Raimundo, o coordenador administrativo. Um homem reservado de meia idade que servia à empresa há mais 20 anos. Sempre fora um homem de confiança, leal à família, especialmente ao pai de Pamela. Sr. Raimundo prometeu que a ajudaria e traria as provas necessárias para inocentá-la. No mesmo dia, quando Pamela chegou até a sua sala, ela se surpreendeu com quem encontrou lá. Era Jorge, estava sentado em sua cadeira. Agora você não é mais bem-vinda nesta sala. Me juntei à diretoria e decidimos te afastar da presidência até que toda esta investigação finalize. Se você ainda quiser continuar vindo a trabalhar, utilize alguma sala do administrativo. A arrogância e empáfia de Jorge tinha ultrapassado todos os limites. Mas ela teve que conter a raiva que sentia. Baixou a cabeça e, antes de sair, encenou algo que já estava programando em sua mente. Me desculpe, Jorge. Imagino como todos estão sendo afetados com este problema. Mas estive conversando com a minha mãe e estamos planejando vender a nossa parte da empresa. Se você tiver interesse, nos faça uma proposta. Ele deu uma risada sarcástica. Claro, tenho interesse em comprar, porém, terá que ser um valor muito abaixo do mercado para compensar todo este escândalo que você irresponsavelmente criou. Uma lágrima caiu dos olhos de Pamela. Mas neste momento não era de tristeza, era de raiva contida. Saiu da sala e voltou para casa. Ficou 2 longos dias esperando o retorno do Sr. Raimundo, até que finalmente recebeu uma mensagem. Pamela, tenho respostas. Vamos nos encontrar. Naquela mesma noite, Sr. Raimundo chegou à casa de Pamela. Raimundo colocou sobre a mesa um pequeno pendrive. Está tudo aqui, disse ele em tom baixo. As conversas com Jorge falando sobre as fraudes. Jorge não percebeu que eu estava me aproximando dele para conseguir tirar informações. Ele foi arrogante demais. Ficou se gabando por ter conseguido tirar a empresa de você. Pamela sentiu um frio na espinha. Pegou o pendrive com cuidado, como se carregasse uma arma prestes a explodir em verdades. E o que foi dito? Perguntou com receio. Raimundo respirou fundo. Ele fala sobre desvio de recursos. E o mais grave, a tentativa de usar o seu nome como responsável legal por contratos fraudulentos. Pamela se segurou na cadeira, as mãos tremendo. Ele admitiu que armou tudo? Sim, agora temos provas de que você não sabia de nada. A gravação mostra que ele planejava tudo com o gerente financeiro. Ela levou as mãos ao rosto por um instante, sentindo a revolta e a angústia darem lugar a uma força determinada. Como o senhor conseguiu que ele falasse? O Jorge já tinha me procurado alguns meses atrás. Ele queria que eu manipulasse valores do setor de compras. Mas eu falei que naquele momento eu poderia manipular. Mas que se no futuro, se ele precisasse de mim, eu poderia ajudá-lo. Como assim?
O senhor o ajudou nas fraudes. Não, eu não o ajudei. Apenas quis me fazer de amigo para que ele confiasse em mim. E assim fui investigando paralelamente. Eu sabia que ele iria executar o plano dele, mesmo eu não aceitando. Por isso, me fiz de amigo. Mas por que o senhor nunca me falou nada? Porque eu não tinha provas suficientes para te mostrar. Mas eu agi de outra forma. Te mandei mensagens anônimas te alertando sobre a fraude. Então foi o senhor? Todo este tempo, o senhor esteve ao meu lado. Sim, fiz o possível para te alertar. Pamela o encarou com gratidão. Senhor Raimundo, o senhor salvou minha vida. Ele sorriu com humildade. Só fiz o que era certo, minha filha. Seu pai sempre confiou em mim, e eu sei que ele teria feito o mesmo por você. Ela assentiu com os olhos marejados. Eu preciso levar isso para o Dr. Edson. Sim, vá logo, Pamela. Enquanto isso, vou fazer uma cópia oficial com data, hora e autenticação. Até o fim do dia, o material estará pronto. Pamela sentia que agora era diferente. Pela primeira vez em meses, ela estava no controle da própria história. Jorge não imaginava que sua queda já estava em andamento. E desta vez, ela não deixaria que mais ninguém decidisse o seu destino. No fim daquela manhã, ela já estava na porta do escritório do advogado, com o pendrive apertado entre os dedos, pronta para dar o próximo passo. Estava acompanhada de sua filha Mariana. O advogado já a aguardava com uma pasta sobre a mesa. Entre, Pamela. Fique à vontade. Ela entregou o pendrive a ele com firmeza. Aqui está a gravação. O senhor Raimundo conseguiu tudo. Jorge admitiu as fraudes e ainda fala sobre me incriminar como responsável. Dr. Edson ligou o computador, colocou os fones e ouviu alguns trechos. Enquanto isso, Pamela mal conseguia se sentar. Andava de um lado para o outro, tomada pela ansiedade. Minutos depois, ele tirou os fones, cruzou os dedos sobre a mesa e a olhou com seriedade. Pamela, o material é suficiente para abrir um processo criminal contra Jorge. As provas são sólidas e a tentativa de te envolver só agrava a situação dele. Mas temos que agir com estratégia. Ela se sentou, atenta. O que o senhor sugere? Primeiro, não confronte Jorge sem testemunhas ou respaldo jurídico, mas se você quiser confrontá-lo pessoalmente, podemos usar isso a seu favor. Você pode gravar o encontro, ou melhor, levá-lo a admitir parte das ações diante de alguém de confiança. Se ele tentar se justificar ou ameaçar, tudo será usado a nosso favor. Pamela respirou fundo. Eu quero olhar nos olhos dele. Quero que ele saiba que não me destruiu, que o jogo dele acabou. O advogado assentiu. Então faça com inteligência. Vá até ele como se quisesse conversar e entender o que aconteceu. Pamela assentiu. Os olhos antes cansados agora brilhavam com determinação. Você sairá desta, Pamela. O meu irmão Rafael sempre acreditou em você. Quando vocês estavam afastados, ele pediu que eu tivesse foco total no seu caso e se prontificou a pagar todos os honorários do escritório. Pamela foi pega de surpresa. Sabia que Rafael era um homem maravilhoso, mas aquela confiança na honestidade dela fez com que se encantasse ainda mais pelo gesto de proteção dele. Horas depois, ela entrou na empresa como quem veste uma armadura. Cada passo ecoava nos corredores, atraindo olhares curiosos. Jorge estava na sala da presidência como se nada tivesse acontecido. Pamela bateu na porta com firmeza. Pode entrar, ele disse, sem nem levantar os olhos do notebook. Precisamos conversar. Jorge ergueu o olhar com desdém. Veio implorar seu lugar de volta? Ele deu um leve sorriso quase irônico. Na verdade, vim te dar a chance de confessar tudo antes que eu chame a polícia. Ele arqueou uma sobrancelha. Que brincadeira é essa, Pamela? Ela se aproximou da mesa devagar. Isso não é uma brincadeira. Eu sei das fraudes. Sei do desvio de recursos, da falsificação, dos contratos assinados em meu nome. Sei que tentou me jogar no fogo para tomar a minha empresa. Jorge empalideceu. Você não sabe do que está falando. O homem se levantou bruscamente, o rosto vermelho. Você está blefando. Eu sempre fui mais esperto do que todos vocês. Talvez, mas dessa vez você tropeçou na própria soberba. Ele bateu com força na mesa.
Você nunca teve estômago para liderar. Sempre foi fraca. Viveu à sombra do seu pai. Aí mesmo assim aqui estou. E você? Vai passar os próximos anos explicando à justiça por que roubou uma empresa que te deu tudo. Jorge riu nervosamente. Você não vai ter coragem. Ela o encarou, firme. Você nunca vai provar que eu te roubei, ele gritou. Você não tem provas suficientes. Pode apostar que tenho sim, disse Pamela. Tenho comprovantes, assinaturas, cópias de transferências. E agora, sua reação ao ouvir isso tudo. Gravamos tudo. Jorge ficou lívido. Levantou-se tentando sair, mas 2 seguranças chamados previamente já aguardavam na porta. A polícia já foi acionada, anunciou o Sr. Raimundo, entrando no escritório de forma calma, mas com autoridade. Não tem mais para onde correr. Pamela ficou em pé, encarando-o pela última vez. Você teve a chance de construir algo ao meu lado. Preferiu a ganância. Agora, se entenda com a justiça. Quando ele foi conduzido para fora pelos seguranças, Pamela sentou-se novamente na sua cadeira, respirando fundo. Sentiu como se anos de tensão e manipulação começassem, enfim, a se dissolver. Ao sair da empresa, sentiu a primeira gota da chuva tocar seu rosto. Mas dessa vez, não era presságio de tempestade, era libertação. O coração batia forte, mas não por medo. Pela primeira vez em muito tempo, Pamela sentia que estava no controle de sua vida, de volta ao comando. Do outro lado da rua, estava Rafael, esperando orgulhoso pela atitude corajosa de Pamela. Hoje é um novo começo para nós dois. Estou orgulhoso de você. Agora eu também tenho contas a acertar com a Simone. Quero que ela entenda que eu te amo e vou ficar com você. Ele a abraçou carinhosamente. Agora o amor poderia florescer sem mentiras. A tarde avançava nublada, com o céu encoberto refletindo o clima emocional que pairava no consultório de Rafael. Ele havia deixado uma consulta mais cedo e estava sozinho em sua sala. Levantou da cadeira, caminhando em direção à janela, quando ouviu batidas secas na porta da recepção. Antes mesmo que pudesse chamar, a porta se abriu lentamente. Era Simone. Você mandou me chamar, Rafael? Disse ela com a voz baixa e suave, como se nada tivesse acontecido. Ele não respondeu de imediato. Apenas cruzou os braços e permaneceu olhando para ela. Pela primeira vez, não havia raiva nos olhos de Rafael. Havia algo mais forte: desprezo. Sim, temos um assunto para resolver. Ela entrou como se ainda tivesse alguma intimidade naquele lugar. Vestia um vestido claro, o cabelo solto e uma expressão que mesclava arrogância e fragilidade. Vim me explicar. Sei que as coisas saíram do controle, mas... Ela sorriu nervosa. Eu ainda te amo, Rafael. Ele soltou uma risada breve, incrédula, amarga. Amar? Simone, isso não é amor. É doença. Você armou para que Pamela pensasse que eu a traí. Subornou minha secretária. Apareceu sem ser chamada, bagunçou minha casa como se fosse um palco de teatro e ainda insinuou que dormimos juntos? Isso é o que você chama de amor? Ela tentou se aproximar. Eu achei que a gente podia ter outra chance. Ela não é para você. Eu te conheço, Rafael. Conheço teu cheiro, teu olhar, os teus gostos. Ele deu um passo atrás, cortando o gesto com um movimento firme da mão. Não, Simone. Você conhece o homem que eu fui ao seu lado. Um homem que ignorou os sinais por anos, que vivia preso a um casamento superficial. Mas eu mudei. E sabe por quê? Porque Pamela me ensinou o que é o amor verdadeiro, o que é paz. E você é tudo o que eu preciso deixar para trás. Simone ficou estática. As palavras de Rafael caíram sobre ela como estilhaços. Pela primeira vez, ela não teve resposta. O controle lhe escapava por entre os dedos. Eu fui sua esposa. Você me deve... Eu não te devo mais nada, cortou ele com firmeza. O que houve entre nós acabou e acabou de vez. Você não tem mais espaço na minha vida. Quero que vá embora e não volte mais. Ela o encarou por longos segundos, os olhos marejados pela fúria e pela humilhação. Percebeu que havia perdido. Não só Rafael,
mas a guerra silenciosa que travava consigo mesma. Agora, o que temos em comum são nossos filhos, mas eles já são adultos. Já liguei para eles e falei tudo o que está acontecendo e a armação que você fez. Eles irão te procurar e espero sinceramente que você aceite o conselho deles e vá passar uma longa temporada em Londres. Ela olhou para ele supressa, não esperava que ele a trataria com tanta frieza. Fique bem longe de mim, ou serei obrigado a cortar todas as suas mordomias. Sem dizer mais uma palavra, Simone girou nos calcanhares e saiu, batendo a porta com força. Rafael permaneceu ali, imóvel, sentindo a leveza da libertação. Era como se uma porta tivesse sido finalmente fechada. Pegou o celular e enviou uma mensagem curta para Pamela. Ela não vai mais interferir entre nós. Finalmente vamos ficar em paz. Lá fora, o céu começava a se abrir. Um novo capítulo, enfim, se anunciava. Alguns meses se passaram. A sala de audiência estava silenciosa quando Jorge entrou, vestido com um terno escuro, o ar arrogante de sempre. O juiz deu início à sessão. A advogada de Jorge começou com um discurso teatral, tentando pintar Pamela como alguém emocionalmente instável, invejosa e vingativa. Mas logo, Dr. Edson se levantou e, com a calma de quem carrega a verdade, expôs cada prova com clareza cirúrgica. Excelência, o réu não só tentou manchar a reputação da minha cliente, como também instrumentalizou uma terceira pessoa para prejudicar o relacionamento dela com o atual companheiro. Temos provas de difamação, tentativa de coação e danos morais graves. Ele apontou para Jorge. Este homem fez de tudo para roubar a empresa da minha cliente. O juiz olhou para Jorge, cuja expressão começava a ruir. Então todas as testemunhas foram chamadas para depor. Depois foi a vez de Pamela. Ela respirou fundo e falou tudo o que sabia sobre as falcatruas armadas por Jorge. O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo som do juiz anunciando a sentença. Diante das provas apresentadas, determino que o réu Jorge Amaral responda judicialmente por difamação, coação e estelionato, devendo indenizar a parte autora pelos danos sofridos. O caso será encaminhado ao Ministério Público para possíveis sanções penais. Sessão encerrada. Minutos depois, já fora do fórum, Pamela sentia o sol no rosto. O telefone vibrou. Era Rafael. Como foi? Ela sorriu com a voz embargada. Foi libertador. Estou aqui te esperando. Quer vir até minha clínica? Não como paciente, mas como a minha namorada. Ela riu, aliviada. Estou indo. Algumas histórias não terminam com ponto final, mas com reticências, porque o amor verdadeiro, mesmo quando ferido pelas mentiras, encontra um jeito de florescer, mais forte, mais maduro, mais consciente. E foi assim com Rafael e Pamela. 9 meses se passaram desde que Jorge foi preso. Com a ajuda decisiva de Raimundo, o coordenador administrativo, e do advogado Edson, Pamela não só conseguiu proteger a empresa, como também reconstruiu a sua imagem. Simone foi para longe. Depois de confrontada por Rafael e por algumas verdades que já não podia mais esconder, decidiu deixar o país. O transplante de coração da dona Rose tinha sido um sucesso. Ela já caminhava pelo jardim da casa onde Pamela a levava todo fim de tarde. Mariana, a filha de Pamela, tinha passado no vestibular na faculdade que tanto desejava. Queria seguir os passos da mãe e em breve iria administrar toda a empresa. Pamela e Rafael recomeçaram devagar, como quem monta um vitral quebrado, com delicadeza, respeito e muito. Na varanda da casa dela, cercada de trepadeiras e com um céu lilás no fim de tarde, Rafael segurou as mãos de Pamela, olhos nos olhos dela. Eu não posso prometer que tudo será fácil, mas prometo que dessa vez a gente começa do lugar certo. E começaram, com jantares regados à conversa, cafés com bilhetes apaixonados, encontros cheios de paixão e beijos que calavam o passado. Pamela voltava a sorrir com leveza. Rafael reaprendia a confiar no amor. Ambos tinham cicatrizes, mas agora sabiam que elas apenas provavam que sobreviveram. E naquele instante não havia mais espaço para dúvidas. E dessa vez, o amor estava limpo, livre, verdadeiro.